A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar consagrando ao Senhor esta manhã. Santo Deus, Pai querido, estamos reunidos na Tua casa, na Tua igreja, mais uma vez em nome de Jesus, com os nossos irmãos, amigos, para Te adorar, Te exaltar. Receba o nosso louvor, adoração, receba os nossos cânticos, a intenção do nosso coração, ó Deus, as nossas orações. E pedimos a Tua bênção, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Sejamos edificados, tocados poderosamente pela Tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor. Sejamos nós alvo das Tuas bênçãos nesta manhã. Abençoa, Senhor, o pastor Paulo Sérgio, ó Deus, que está no retiro da Ordem dos Pastores, os irmãos que estão a caminho da Tua igreja e aqueles que por alguma razão não virão nesta manhã. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Leremos a palavra de Deus, assentados como estamos. Salmo 145, versos 1. Eu estou sem o monitor aqui, viu? Versos ímpares comigo e os versos pares os irmãos. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Proclamarão o glorioso esplendor da Tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Comemorarão a Tua imensa bondade e celebrarão a Tua justiça. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder. Graças a Deus pela sua palavra, que nos relembra da tua grandeza, bondade e misericórdia. Teremos um momento de comunicações, informações da nossa igreja com a irmã Gisélia. Graça e paz, igreja. Que bom, que maravilha estarmos mais uma vez na casa do Senhor, sabendo que as misericórdias do nosso Deus estão se renovando a cada manhã, a cada dia nas nossas vidas. É por isso que Missões Nacionais, mundiais, traz um tema maravilhoso sobre a alegria de Jesus. Então, dessa vez o nosso desafio é transforme o mundo pela oração. Que possamos, irmãos, estar orando cada dia sem cessar, porque o nosso Deus tem uma missão para cada um de nós, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Só assim o nosso Deus virá e levará a sua igreja para todos nós habitarmos com Ele. Amém? E nós vamos chamar agora a nossa irmã Ruth. Ela tem um recado de Deus, não é isso? Temos elogiado bastante o trabalho da irmã. E a gente tem visto os frutos aqui na igreja, um trabalho pedagógico com as crianças. Então a gente louva a Deus por esse departamento, minha irmã. Amém. Irmãos, bom dia, graça e a paz. Então, os irmãos professores e colaboradores da EBD receberam pelas redes sociais
sobre o nosso encontro semana que vem, dia 15. Então, nós estamos adiando, vamos repassar, com certeza, outra mensagem. Estamos adiando para dia 7/3, porque semana que vem nós temos um grande encontro aqui da União Feminina, capacitação, não é? A irmã Raquel está ali. Então, nós queremos contar com todas as mulheres que estejam interessadas, todas já estão convidadas. Então, encontro professores, EBD e colaboradores, dia 7/3. E nós vamos estar reavisando daqui para lá. Obrigada. Obrigada, meus irmãos, minha irmã. E agora nós temos, isso, um convite, na verdade, da nossa igreja, que há 53 anos, a nossa igreja tem proclamado Jesus através dos retiros, isso, e um retiro espiritual. Então, nós teremos agora, de 22 a 25, o retiro espiritual da PIBA, e nós temos ainda algumas vagas. Depois, os irmãos podem conversar com Leide ou Edson, para o mais rápido possível fazer a sua inscrição. E também nós temos, irmãos, hoje às 17 horas, isso, lá a reunião das mulheres cristãos em missão. Então, hoje às 17 horas, todas as mulheres, os homens também são convidados, não é isso? Porque eu sei que vocês trarão uma esposa, e aí vai ficar, não é isso? E fica orando também, muito bem, Paulinho. Paulinho está ali, e a gente parabeniza os embaixadores do rei também, nós estamos em um momento, você deseja a palavra? Paulinho? Por favor, enquanto o Paulinho está chegando, os líderes, quem são os líderes dos lares que estão hoje de manhã aqui na igreja, irmãos? Pronto. Então, irmãos, muito bem, vocês são convidados, isso, pelo nosso pastor Paulo Sérgio, para no próximo domingo, às 17 horas, haverá um grande encontro para vocês, tá certo? Então, no próximo domingo, irmão Paulinho. Graças a Paz, igreja. Como presidente da União de Homens Batistas de Sergipe, eu convoco todos os homens dessa igreja que sábado, às 14 horas, estaremos dando o lançamento da Gincana Nacional do Homem Missionário Batista do Brasil. Então, aqui em Sergipe, estaremos lançando sábado, às 14 horas, aqui na PIBA. Como teremos o evento da União Feminina Missionária, então, eu convido os homens que tragam as suas esposas e permaneçam aqui, para também participar de um evento no qual você faz parte da igreja. Você é homem batista, então você tem que estar presente para poder participar do evento que é a respeito de você, que você está aqui para poder também participar de toda a atividade de homens no Brasil e aqui em Sergipe. Obrigada, Paulinho. Que Deus continue abençoando a amada igreja de Jesus. Devolvo a palavra ao pastor. Amém. Teremos mais uma participação musical do coral Novo Som. Eu vi na camiseta ali, reencontro, do coral. Muito bem. Alguém parece que vai dar a palavra aqui, né? E logo depois, a adoração. Obrigada, pastor. Bom dia, amada igreja. Graça e paz para todos os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouco aqui da nossa história. Vocês estão vendo aqui um coro, com a camisa Reencontro Novo Som. Então, é o seguinte, a formação inicial desse coro ocorreu há mais de 40 anos atrás, em um retiro de carnaval da Igreja Batista Sinai, onde no final de cada culto, cada noite, os jovens ficavam reunidos, cantando alegremente. E aí, naquele momento, a nossa regente, Nívia Quadros, ela foi tocada pelo Senhor para criar um grupo, que a partir daquele dia começou a cantar e louvar ao Senhor Jesus. Então, esse grupo chamou-se Coro Novo Som. E naquele momento, ela ficava à frente desse grupo, até como hoje ainda. Mas os anos foram passando, outros compromissos foram surgindo. Existia uma peculiaridade no nosso grupo. Quando você completava 18 anos, você dava lugar para outros jovens. E também quando você passasse pelo enlace matrimonial, você daria o seu lugar para outros jovens. E assim, a rotatividade desse grupo era muito grande. Mas após alguns anos, outros regentes também foram surgindo. Foram dando continuidade a essas atividades. Nós temos também a nossa irmã Dulce Silveira,
e Ana Batista também, que ajudaram nesse trabalho e até hoje ainda continua ajudando. E assim, alguns anos após, essas atividades do Coro Novo Som foram interrompidas, né? E no ano passado, uma das nossas componentes, ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus a formar um reencontro dessa turma. Por isso nós temos a nossa camisa Reencontro do Coro Novo Som. E aí então, nós fomos catalogando as pessoas que já haviam cantado, fomos ligando, colocando em redes sociais, e assim nós formamos uma comissão, né, para ficar à frente desse trabalho. Foi formada uma comissão por 7 pessoas, e aí nós traçamos as metas e todas as estratégias para alcançar essas pessoas. E assim nós atingimos um grande número de componentes. Nós temos outras pessoas também que não puderam estar aqui conosco. Hoje em dia nós temos pessoas de várias igrejas. Tudo começou na igreja Sinai, mas hoje nós temos várias igrejas aqui representadas. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Nós agradecemos o convite que foi feito por um também dos componentes, o nosso irmão Cláudio. E é isso aí, nós estamos aqui hoje para cantar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, Ele continua fazendo coisas grandiosas nas nossas vidas, e por isso nós estamos alegres e desde já agradecidos aqui com vocês. Um abraço para todos. Recebam o nosso abraço. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais de retorno para a banda. Nós estamos escutando mais o piano. Levanta a mão quem é do som aí, que eu não estou... Ah, tá. Viu? E temos agora também o solo, né? Precisamos um pouquinho mais de presença nesse microfone, nesse aqui. Tá? Nós queremos saudar todos os irmãos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Já estive aqui nessa igreja há 12 anos atrás. Eu estava carequinha, tinha tido um câncer. Estive aqui com o coral Unicanto da Igreja Batista da Graça. Não sei se alguém lembra, talvez não. Eu lembro porque foi uma época que marcou muito a minha vida, né? E nós saímos viajando e cantando e louvando, e onde passava eu contava a minha história. Mas a verdade é que o Senhor me recuperou, eu estou bem, né? Depois de 12 anos voltei a estar com esse grupo aqui. Deus tem nos dado saúde e outros também aqui que têm sido muito abençoados pela graça de Deus. Cura de câncer, cura de fator emocional e outras coisas mais. As famílias estão sendo cada vez mais sustentadas pelo Senhor, nossos filhos, nós já temos netos, né? Então, é uma alegria. Naquela época eu tinha uns 20, eles tinham 14, 13 anos. Não quero marcar aqui a idade, né? Mas é um prazer, pastor, estarmos aqui mais uma vez, eu aqui, na primeira Igreja Batista de Aracaju, que o Senhor possa estar com os irmãos, falando ao coração e cada vez mais fazendo-os firmes na obra do Senhor. Agora nós vamos cantar Nova Jerusalém, é um hino que fala sobre o céu, a certeza de que nós estaremos morando, estaremos com o Senhor, não é? Algum dia quando deixarmos este mundo. Nova Jerusalém. Então eu peço ao pessoal do som que jogue mais uma presençazinha aqui para o coral também. No solo nós temos o irmão Davi Domingues. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor esteja com todos. Em um novo caminho estou, graças ao grande Rei que vou, caminhando para chegar e com Salvador estar.
ruas de ouro eu pisarei, e do sol não precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém eu caminhando vou. Sim, eu vou. Lá no céu dor não haverá, toda lágrima cessará, pois no reino de Jesus só existe amor e paz. E qual é tua condição? Do Senhor já tens o perdão e a certeza de para sempre com o Rei, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, eu caminhando vou. Pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, pra Nova Jerusalém, eu caminhando vou. Sim, eu glória a Deus. Graças a Deus. Lindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, neste momento gostaríamos de conhecer todos aqueles que nos visitam, que estão aqui pela primeira vez na nossa igreja. Se é o seu caso, você pode se colocar em pé. Já tem um senhor ali. Muito bem, ali atrás, bastante gente. Muito bom. O que a igreja disse para os nossos visitantes? Bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus pela vida de vocês. Sintam-se à vontade. Na casa do Senhor você vai receber uma pequena lembrança da nossa igreja. Que você possa voltar mais vezes. Que o Senhor fale ao seu coração nesta manhã. Que bom que vocês estão aqui conosco. Teremos mais uma participação musical do coral Novo Som. Enquanto isso, você pode devolver os dízimos e entregar as ofertas aqui no altar do Senhor.
Oremos ao Senhor. Pai querido, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de poder contribuir para a tua obra, não só financeiramente, mas com a nossa vida, com a nossa missão de fazer discípulos, de proclamar a tua verdade, ó Deus, para esta sociedade que carece do teu amor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa aqueles que trouxeram, Pai, seus dízimos e ofertas no teu altar, que tem sido fiel, ó Deus, aqueles que têm sido fiéis ao sustento da tua obra, o investimento para a propagação do teu evangelho, ó Deus, enviando, onde a tua igreja envia missionários e sustenta obreiros para a proclamação do teu evangelho em outros lugares. Em nome de Jesus, Senhor, multiplica as nossas entradas para que possamos ir além. Não há ganância no nosso coração, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, mais recursos para fazermos mais da tua obra, que é uma missão nossa, que o Senhor delegou para a tua igreja. O Senhor não virá aqui pregar o evangelho para este mundo, mas nós somos o corpo de Cristo. Por isso nos entregamos ao Senhor, ó Deus, e clamamos, ó Deus, multiplica, Senhor, para que possamos ir além, pela tua graça, pela tua misericórdia e para o teu louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Teremos mais uma participação do coral e logo após passo a palavra ao diácono Cláudio Cerqueira, que trará então a palavra ao nosso coração.
Dizes que posso vir assim, tal como sou, que não importa o que fiz, que perdoará. Mas se me conhecesses, talvez te acanharias, e se pudesses ver-me, então o que dirias? Tem certeza que Cristo me ama. Cristo te ama. Cristo me ama. Cristo te ama. Oh, Cristo me ama, é verdade. Cristo te ama. Dizes que me perdoará se eu confessar. E tudo que eu já fiz aqui compreenderá. Se vou falar-te agora de toda a minha vida, com toda honestidade, terei então saída. Tem certeza que Cristo me ama. Cristo te ama. Cristo me ama. Cristo te ama. Oh, Cristo me ama, é verdade. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo tem amor por ti, pois a Bíblia assim o diz. Por amor de estás por nós no céu. Cristo me ama. Vamos orar pela vida do Cláudio. Cláudio concluiu o seu seminário teológico, para a glória de Deus, e com certeza Deus o usará mais uma vez. Vamos orar, meu irmão. Senhor, nós te louvamos pela vida do Cláudio, ó Deus, pelo serviço que ele tem prestado ao Senhor, que nesta hora o Senhor o use como instrumento, Pai, nas tuas mãos. Toma a boca do teu servo para falar com a tua igreja, Pai. Edifica o teu povo. Nós pertencemos ao Senhor. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém.
A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a igreja, amém? Esse é um momento de muita alegria e confesso aos irmãos que de muita emoção, porque estar com esse coral me relembra a minha adolescência, quando eu sonhava em um dia cantar no Coral Novo Som. E fiquei esperando ansiosamente completar a idade e surgiu uma vaga para que eu pudesse ingressar naquele coral que muito me encantava. E um dia Deus me deu essa oportunidade de fazer parte desse grupo maravilhoso e que muito abençoou a minha vida por muito tempo. Então, estar aqui com esse grupo hoje é um grande presente de Deus. Eu queria ler o texto da Bíblia em Mateus, capítulo 28, dos versos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. O texto diz assim: E aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que maravilha esse texto quando Jesus diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até que Ele volte para nos buscar, Igreja do Senhor. Queridos, nós estaremos hoje pela manhã conversando, refletindo sobre o tema cristianismo contemporâneo. Hoje existe uma gama de religiões e há uma informação, uma estatística bastante importante que fala que ao redor do mundo há uma grande quantidade de muçulmanos, de budistas, de hindus, que têm se convertido aos milhares ao cristianismo. E isso acontece em países onde a religião é proibida, onde não se pode falar de Deus, onde cristãos são assassinados, são decapitados. E ainda assim o cristianismo tem avançado nesses lugares. Porque o Senhor tem se revelado àquele povo. Países onde não existe liberdade religiosa, onde a crença em Jesus pode significar sentença de morte. Ainda assim temos missionários, homens enviados, homens e mulheres enviados por Deus para pregar naquele lugar, naqueles lugares. E muitos têm se rendido ao Senhor, têm reconhecido que só Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade e que Ele é a única vida. Por outro lado, nós temos nos países ocidentais em que há liberdade religiosa e onde o cristianismo tem encolhido. Onde há total liberdade para se pregar o Evangelho. Aqui no Brasil, uma das religiões que tem mais crescido é a religião muçulmana. E eu fico me perguntando, por que será que isso acontece? Porque lá onde é proibido falar de Jesus, as pessoas têm se convertido aos milhares. E aqui onde nós temos o privilégio de ter liberdade, de louvar a Deus, de adorar a Deus, de pregar a sua palavra, o Evangelho tem encolhido. A grande comissão que o Senhor Jesus nos deu, lá no capítulo 28 de Mateus, começa dizendo que foi-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E depois Jesus diz, ide. São dois imperativos ali no início dessa frase. Portanto, ide e fazei. Isso significa que ir
para mim e para você, não é uma opção. Isso está no imperativo. É uma ordem de Jesus. Ide. Ide, igreja. Ide, Cláudio. Ide, fazei discípulos. Batizai. Mateus 10. Jesus ordena aos discípulos o primeiro ide. Quando ele manda os 12 saírem, mas aquele ide, naquele momento, ele tinha um endereço certo. O texto vai dizer assim: Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aquele ide, naquele momento, tinha um destino específico. Mas na grande comissão, ide fazei discípulo de todas as nações. Eu sei que nem todos têm o chamado para irem para todas as nações, mas nós temos um chamado para anunciar a Cristo Jesus na sua casa, onde deve ser o seu primeiro ministério, entre os seus amigos, entre os seus parentes, entre os seus vizinhos. Precisamos fazer discípulos, cumprindo a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou, porque Ele não nos mandou ir sozinhos. Ele diz: ide, mas Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus não nos manda ir sozinho, Ele vai conosco. Quando você se propõe a ir, quando você se propõe a anunciar essa palavra, o Espírito Santo vai estar com você. Você vai ser canal do Espírito Santo, você vai ser instrumento do Espírito Santo para anunciar essa palavra. E eu fico me perguntando por que é tão difícil falar de Jesus atualmente. Por que nós temos dificuldades? Quantas pessoas passam pela minha vida e pela sua e nós não falamos de Jesus para elas? Quantas pessoas? Eu trabalhava no banco e atendia centenas de pessoas. Para quantas dessas pessoas eu falei de Jesus? Não, mas você está no seu ambiente de trabalho. A Bíblia diz para a gente falar em tempo e fora de tempo, queridos. Muitas vezes você não precisa falar com as palavras, mas o seu testemunho, as suas atitudes, elas falam muito mais alto do que as suas palavras. As pessoas têm que olhar para você e sentir o desejo de conhecer esse Deus que você serve, que Ele faz diferente. Porque nós fomos chamados para sermos luz, para sermos sal. E se eu e você não formos diferentes, não fizermos a diferença nesse mundo, nós temos um sério problema. Como faremos discípulos? Como teremos seguidores se a minha vida não condiz com o que eu falo, com o que eu prego? Jesus veio, Jesus pregou, mas a própria vida de Jesus já era uma pregação. A Bíblia diz que até a sombra do apóstolo Pedro curava vida no altar do Senhor. Antes de pregar, antes de ir, eu preciso colocar a minha vida no altar do Senhor. Eu preciso me colocar à disposição do Senhor. Eu preciso estar disposto a viver uma vida de santidade. Eu preciso pagar o preço da oração. Eu preciso dobrar os meus joelhos diante do Senhor. Eu preciso reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso. Eu preciso reconhecer que Ele é o começo, o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Eu preciso reconhecer que eu dependo dEle em todos os momentos.
o que nós observamos no mundo atual é uma grande decadência da igreja. É visível a decadência da igreja, principalmente nos países mais desenvolvidos. É como se as pessoas pensassem que o evangelho é só para pobres e iletrados. O homem acha que é autossuficiente, que o seu dinheiro, o seu poder, a sua fama são suficientes para lhe dar uma vida de paz. Mas não existe dinheiro no mundo, irmãos, que possa comprar a paz que só Jesus pode dar. Quantas pessoas milionárias, famosas, e que vivem em depressão, cometem suicídio. Grandes ídolos da música mundial tiveram seu fim num suicídio, porque a fama e o dinheiro não foram suficientes para trazer paz ao coração, porque essa paz só Jesus Cristo pode dar. Isaías 59, 2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. A igreja está decadente, queridos, por causa do pecado, porque Deus não convive com o pecado. O vosso pecado faz separação entre você e Deus. É tempo de conserto. É tempo de consagração. É tempo de reconstruir. É tempo de mudar essa história da igreja. É tempo de combater a decadência da igreja. E isso cabe a mim e a você, irmãos, porque nós somos a igreja. A igreja não é algo distante, a igreja não são essas paredes. Eu e você somos igreja. E se a igreja contemporânea está decadente, significa que eu e você, na condição de cristãos, estamos decadentes. Nós estamos vivendo um evangelho barato. Nós estamos tentando negociar a palavra de Deus de acordo com a nossa conveniência. E os princípios bíblicos, os princípios de Deus não são negociáveis. Deus não precisa se amoldar a nós. Nós é que precisamos nos amoldar a Deus. Porque Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos criatura, Ele é o Criador. O cristianismo está em decadência. Quantas igrejas têm sido fechadas pelo mundo? Há mais ou menos 3 anos, eu fui comemorar os 25 anos de casado e fui visitar a Europa. Tivemos em Roma, em Veneza, tivemos em Paris, tivemos em Londres. Em todos os lugares que nós passamos, eu só vi uma igreja evangélica e ainda assim estava fechada. No domingo nós procuramos uma igreja para ir, nós não encontramos. Sabe, irmãos, é triste ver esse quadro. Por que as igrejas estão fechando? Será que o evangelho é só para pobre? É também. O evangelho é para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas o evangelho é para aqueles que buscam, para aqueles que querem, para aqueles que reconhecem que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O evangelho é para aqueles que não querem negociar com Deus, mas que verdadeiramente se entregam de corpo e alma a Ele, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele deve comandar a nossa vida, que Ele deve ser a primícia. Para Ele tudo do bom e do melhor, tudo de melhor que eu tenho tem que ser dado a Ele. Tudo que tenho, tudo que sou, eu tenho que dedicar ao Senhor. A gente vive uma dificuldade tremenda para conseguir pessoas para realizar a obra de Deus. E Jesus já advertia isso. E o conselho que Jesus disse é:
Roguem ao Senhor que mandem trabalhadores. E quantas vezes eu e você paramos para orar, para pedir a Deus que mandasse trabalhadores para a obra? O mundo atual está totalmente influenciado pelo pós-modernismo, e que impera o egoísmo, a cultura do eu. Tudo é para mim. A gente observa isso até em algumas músicas evangélicas. Olha para mim. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Qual é o louvor e a adoração que existe nessa letra, irmãos? A cultura do eu. Eu quero tudo para mim. O egoísmo tem impedido o cristianismo de avançar. O pós-modernismo também traz uma verdade. Tudo é relativo. A minha verdade é diferente da sua verdade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Existe a verdade de Deus. Jesus é a verdade. Não existe outra verdade. Não existe uma verdade para mim e outra para você. Deus não relativiza nada. Deus é absoluto. É sim, sim, não, não. É uma grande luta espiritual, irmãos. Efésios 6:12. Lá o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principado, contra potestades, contra todos os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Nós vivemos uma batalha espiritual. Precisamos estar preparados e equipados, que as nossas igrejas reajam a esse processo de decadência, para que sejamos efetivamente sal da terra, para que efetivamente estejamos fazendo a diferença nesse mundo, para que nós possamos estar dando sabor a este mundo, que nós sejamos luz, que as pessoas olhem para mim e para você e enxerguem Jesus Cristo. Que onde você chegue, irmão, porque vocês são luz, onde vocês cheguem, as trevas se dissipem, porque nós somos luz, e as trevas não resistem à luz. A luz que brilha em mim e em você é a luz do Senhor. O mundo cobra de nós que nós sejamos corretos, que sejamos íntegros. Só que as pessoas ouvem falar no cristianismo que transforma, mas nós precisamos mostrar essa transformação para as pessoas. As igrejas muitas vezes estão lotadas. No domingo, principalmente à noite, os cultos estão lotados. Mas muitas das pessoas que estão ali não experimentaram o nascer de novo verdadeiramente. Muitas pessoas têm caminhado em direção à terra prometida, mas ainda trazem o Egito dentro do seu coração. É preciso caminhar na direção da terra prometida, sim, irmãos. Mas é preciso que nós extirpemos o Egito do nosso coração. Eis que tudo se fez novo. Deixa as coisas que para trás ficaram, irmãos. Nova criatura, nascida de novo. E nós precisamos mostrar ao mundo o fruto desse novo nascimento. Nós precisamos anunciar para o mundo esse milagre que Jesus fez na minha vida e na sua. O milagre da restauração, da transformação. Eu estava lembrando com alguns, eu posso chamar de meninos, né? O quanto eu aprontava lá na igreja Sinai. E eu cantei nesse coral até os 20 anos, foi quando eu me afastei, quando eu caí, me afastei totalmente da igreja. E como muito tempo eu vivia uma vida dupla,
Lá o pessoal chamava de crente Raimundo, era um pé na igreja e outro no mundo. Às vezes no sábado à noite a gente reunia e era toda a turma da igreja. Reunia lá em casa, a gente orava, fazíamos os nossos pedidos a Deus. E quando aquele momento de culto ali encerrava, eu ia dançar lambada e tomar cachaça até de manhã. Mas nós temos um Deus tão misericordioso, irmãos, que todos os pedidos que nós fizemos ali, o Senhor atendeu. Porque o amor de Deus por mim e por você, ele é incondicional. Ele depende do que eu faço, do que você faça. Ele nos ama. Ele não ama o meu pecado, mas Ele me ama. Ele não ama o seu pecado, mas Ele te ama. Nós cantamos aqui, Cristo te ama. E essa é uma realidade. Cristo ama você do jeito que você é. Mas Ele lhe quer diferente. Porque muito tem se pregado no evangelho muito barato, do que você pode vir do jeito que está e continuar do jeito que está. Não é isso que a Bíblia diz. Você pode vir do jeito que está. Mas a presença de Cristo tem que fazer uma transformação na sua vida. Você não pode permanecer como está, porque a presença de Cristo não combina com vida de pecado, irmãos. Ele é santo. E a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. É isso que o Senhor nos diz. Passamos pelo milagre da restauração nas nossas vidas, mas o mundo precisa enxergar essa restauração. O mundo precisa ver em mim e em você essa transformação. Não podemos ser crente de fachada. Não podemos ser sepulcro caiados. Porque Jesus olha o meu interior e o seu interior. Eu achava que estava enganando a igreja. Domingo eu estava lá todo certinho. O resto da semana eu estava nas minhas farras. Mas Deus via tudo, irmãos. Eu não me escondia de Deus, eu me escondia da igreja. Eu lembro que uma vez eu estava num domingo, era uma gincana, que era uma festa que tinha em Salvador, e eu estava lá no meio da praça, e aí, com a lata de cerveja na mão, e a câmera desceu, e o pessoal anunciou assim, olha, nós vamos fazer uma imagem para mostrar o Brasil no Fantástico que a Bahia tem. E estava lá de frente, eu com a lata de cerveja, bem na frente. E quando eu cheguei na igreja de noite, o filho de Nívia, Gersinho, que era o filho do pastor. Cláudio, meu irmão, todo mundo viu você na televisão com a lata de cerveja. Eu digo, vixe, não vou nem entrar, porque o pastor vai me dar uma regulagem. Sabe, eu me escondi do pastor, mas eu não me escondi de Deus, irmãos. Era uma vida de ilusão. Nós precisamos mostrar ao mundo essa transformação que Jesus fez na minha e na sua vida. Nós precisamos abrir mão desse cristianismo medíocre que muitos de nós têm vivido, muitas vezes. É muito triste avaliar as nossas igrejas, as igrejas ao nosso redor, com olhos e ouvidos bem abertos, bem atentos. Entre os jovens, mas não só entre os jovens. A normalidade que o mundo prega, tudo é normal. Ir para boate, namorar sem compromisso, beber, relacionar-se sexualmente antes do casamento. Tudo isso é normal, é isso que o mundo prega. Outro dia eu estava num grupo conversando com as mães, com os pais, e uma das mulheres falou assim, não, mas é uma besteira, minha filha fica com o namoradinho dela lá no quarto. É melhor estar em casa do que na rua. Eu falei, olha, lá em casa isso não existe. A minha filha às vezes se chateava porque estava com o namorado lá em casa e a gente ia sair. Eu disse, olha, vocês vão ter que sair, não vai ficar aqui em casa sozinho. Meu pai, que besteira. São as minhas regras. Na minha casa, vocês não vão ficar sozinhos. Se quiserem fazer qualquer bobagem, tá certo? Não com a minha bênção. São livres para escolher o seu caminho. Deus nos deu essa liberdade. Deus nos dá a liberdade de escolher o caminho que queremos seguir. Mas todo caminho que eu escolher seguir, ele traz consequências. E nós vamos ter que encarar essas consequências. Da mesma forma com os nossos filhos. Chegam a determinada idade que eles vão escolher o caminho que querem seguir. Nosso papel é ensinar. Não é isso que a Bíblia diz? Ensinar a criança o caminho que deve andar e até envelhecer não se desviará dele. Eu tenho que fazer a minha parte como pai. Eu tenho que ensinar. Mas a partir da idade adulta, a decisão é deles. Assim como Deus faz conosco.
o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o caminho. Mas se eu ou você escolher seguir qualquer outro caminho, a decisão e a responsabilidade por essa escolha é minha e sua. Nós teremos que encarar a responsabilidade disso. O rei Davi escolheu pecar. Adulterou, assassinou. Mas ele teve que encarar as consequências, irmãos. A Bíblia diz que ele se ajoelhou, botou cinza na cabeça, se vestiu de pano de saco, pedindo a Deus que o filho não morresse, mas o filho morreu. Deus perdoou Davi, irmãos? Perdoou. Mas Davi teve que encarar a consequência do seu pecado. Deus nos perdoa. Mas nós teremos que encarar as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. A recompensa do cristianismo autêntico é o próprio Cristo, diz lá o autor Max Lucado. A recompensa do cristianismo autêntico é Cristo Jesus. Se você quer ter Jesus Cristo como recompensa, faça a escolha certa. Escolha segui-lo. Escolha entender que Ele é o autor da vida. Escolha entender que Ele é o Senhor da minha e da sua vida. Onde está o prazer da vida com Deus? Onde está o novo de Deus na minha e na sua vida? Onde está o compromisso que é gerado por amor a Jesus e não apenas pelos dogmas e pelas cobranças da igreja? A igreja efetivamente cobra de nós um comportamento. Mas o que precisa ditar o nosso comportamento é o nosso amor a Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, para lavar os nossos pecados, para justificar-nos. Por amor a esse Jesus, é que nós precisamos ser sal e ser luz para o mundo. Se sua vida cristã, irmão, é um peso para você, cuidado. Se você acha que não precisa orar todos os dias, se você acha que não precisa jejuar, se você acha que não precisa investir no momento de comunhão com Deus, o seu momento lá no seu quarto, de buscar intimidade com Deus, você está fadado a ser um crente decadente. Não existe vida cristã vitoriosa sem oração, irmãos. Não há como ter vitórias sem dobrar o seu joelho. Porque nós somos tentados todos os dias. O pecado bate à nossa porta todos os dias. Nós temos visto aí diversos exemplos de grandes líderes que têm caído porque esqueceram que precisam de orar. Quando nós vemos a vida de Daniel, a palavra de Deus diz que Daniel se ajoelhava diante do Senhor, no mínimo 3 vezes ao dia. Quantas vezes você tem se ajoelhado diante do Senhor? Será que a sua vida cristã tem sido uma vida superficial? Daquelas orações telegráficas, na hora que acorda, na hora da refeição, quando faz, né? Na hora de dormir, passa os telegramas para Deus. Como tem sido sua vida de oração, irmão? Quanto tempo você tem investido para desenvolver uma intimidade com o Senhor? Quanto das 24 horas que Deus lhe dá, você tem dedicado a buscar essa intimidade com Ele? Busque a Deus e descubra o prazer de estar na sua presença. Creia, acredite, Ele tem o melhor para a sua vida. A melhor cura para o cristianismo é ler a Bíblia, é ter uma vida devocional. Busque a Deus e descubra o prazer de estar em sua presença. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Nós não podemos sequer imaginar aquilo que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida. Deus tem propósito para você.
Deus tem um plano para a sua vida. Mas você precisa aceitar isso. Ele não é um Deus invasivo. Ele não vai lhe obrigar. Eu demorei muito para descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Mas glória a Deus que eu consegui enxergar. Eu tinha o meu plano já preparado. Vou me aposentar daqui mais ou menos um ano. Eu já tinha programado tudo. Eu ia voltar a dar aula na universidade. Tudo organizadinho. E Deus mudou tudo. Deus colocou no meu coração que eu tinha que estudar, que eu tinha que me preparar para melhor servi-lo. E eu terminei agora como o pastor Flávio disse. Ainda esse ano eu vou fazer o concílio. E eu vou servir a Deus aonde Ele me enviar. Eu tenho me colocado à disposição do Senhor para que Ele me use do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser. Eu só peço que Ele me capacite para isso. Busque a Deus e descubra o prazer de estar na sua presença. Queridos, você quer ser ouvido por Deus? Então ore. Você quer ser perdoado por Deus? Dobre o seu joelho e ore. Você quer ser sarado por Deus? Dobre o seu joelho. Se coloque diante dele, porque ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que faz milagres. Quer cumprir o ide de Jesus e não tem encontrado forças? Ore, para que Deus mostre onde Ele quer que você cumpra esse ide. Às vezes é aqui pertinho, na sua vizinhança. Às vezes, efetivamente, em algum lugar longe, na África. Se você se colocar diante de Deus, Ele vai lhe mostrar onde Ele quer que você sirva. Mas uma coisa você pode ter certeza, irmãos. Ele quer que você sirva. Isso você não pode ter nenhuma dúvida. Porque o texto é muito claro e é imperativo. Ide, fazei. Não é uma questão de escolha, irmã Ideia. Eu vou escolher servir ou não servir. A palavra de Deus é ide, vá. É uma ordem, é um mandamento. Ide. E não tem nada que me afaste mais de Deus do que a desobediência. Se Ele falou, ide, se eu não for, estou em desobediência. E desobediência é pecado, desagrada o coração de Deus. Se Deus tem dito para você, ide, meu irmão, vá. Aonde Ele te enviar. Na direção que Ele lhe mostrar, vá. Você pode ser um missionário dentro do seu lar. Aliás, deve ser o nosso primeiro ministério. Você pode ser um missionário na sua igreja, na sua vizinhança, na sua faculdade, no seu colégio, no seu trabalho. Ontem eu estava conversando com o Davi lá em casa e eu disse, olha, houve um momento na minha vida que quando eu dizia para os meus amigos que eu era crente, eles riam na minha cara. Você, crente? Fala sério, amigo, conte outra. Você toma todas aqui com a gente. De 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrões. Era terrível. Mas Deus me curou. Deus me restaurou. Sabe, Deus me deu um vocabulário novo. Deus me deu uma vida nova. Deus restaurou a minha família. Deus restaurou a minha casa. Sabe, queridos, Deus restaurou o meu testemunho. Outro dia eu estava atendendo uma senhora lá na caixa. E ela falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O senhor é cristão, o senhor é evangélico? Eu falei, sou. Por que você perguntou? Pelo seu jeito de tratar as pessoas. Sabe, queridos, as pessoas têm que perceber que há algo diferente em você. As pessoas têm que perceber que há uma luz diferente brilhando em você. Se as pessoas se espantarem quando descobrirem que você é cristão, irmão, alguma coisa está errada. Você precisa de conserto. Você precisa restaurar a sua vida. Nós temos uma grande responsabilidade com o nosso testemunho. Nós precisamos pregar o evangelho por meio do nosso testemunho. Sabe, nós somos tentados todos os dias.
na área financeira, sabe? Às vezes você é desafiado. Eu lembro que um advogado da Caixa me ligou e disse: Cláudio, eu preciso que você vá ser testemunha para defender a Caixa, porque um colega está com um processo lá pedindo hora extra, e eu preciso que você diga que ele não fazia hora extra, fale isso, isso e isso. E quando ele terminou de falar, eu falei: doutor, eu posso ir ser testemunha, mas eu não vou dizer nada disso, porque isso é mentira. Mas você é o representante da empresa, você tem que defender a empresa. Eu falei: mas não com mentira, isso fere os meus princípios. Sabe, irmãos, a gente paga um preço alto na vida profissional para ser íntegro. Mas eu vou dizer como disse os amigos de Daniel: importa para mim mais obedecer a Deus do que a você, ó rei. Queridos, e muitas vezes nós temos que tomar essa posição diante dos reis, que têm se apresentado diante de nós com propostas de mentiras, de falcatruas, de atalhos. O cristão não pode viver de atalhos, queridos. É sim, não, não. Nós precisamos ser luz diante de uma geração corrupta. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos estar envergonhando o Evangelho. Os irmãos sabem como é que é conhecida a bancada evangélica lá no Congresso Nacional? Faz parte da bancada do mal, queridos. Tem alguma coisa errada, irmãos? É a bancada da bala, bancada do boi e a bancada da Bíblia. Fazem parte da bancada do mal no Congresso Nacional. Que testemunho esses homens têm dado lá? Que Cristo é esse que ele tem anunciado para aquelas pessoas? Com certeza não é o mesmo Cristo que eu sigo. Conhecidos como bancada do mal. Pelos seus frutos os conhecereis. Sabe, queridos, não queiram ser conhecidos dessa forma, mas queiram ser conhecidos como aquele que faz a diferença. Sabe, aquele que é um homem íntegro. Essa semana eu fiquei muito feliz, porque eu estava disputando uma eleição lá para o nosso plano de saúde na Caixa. E nós fomos vencedores da eleição. E a quantidade de mensagens que eu recebi dizendo assim: olha, você me representa porque você é um homem íntegro. Sabe, queridos, não tem preço que pague isso. Mas eu não estou falando isso com orgulho. Eu estou falando isso feliz, porque o Senhor tem me dado forças para que, diante de uma sociedade totalmente corrompida, com valores invertidos, eu me mantenha firme nos princípios bíblicos. É muito grande a tentação. Eu perdi muitas oportunidades de seguir adiante na carreira, porque eu tive que dizer a alguns não. Eu escolhi seguir a Cristo. Eu escolhi me manter nos princípios que eu tenho aprendido desde criança. Ser honesto hoje no nosso país é sinônimo de ser besta. Mas eu prefiro ser chamado de besta e agradar ao Senhor. Eu e você temos uma grande responsabilidade para mudar o quadro do cristianismo contemporâneo. Nós não podemos nos acomodar, cruzar os nossos braços diante dessa triste realidade de um cristianismo medíocre que tem sido praticado. Precisa começar em mim e você, irmão. Nós precisamos, por meio da ação do Espírito Santo, mudar essa história. Assim como naqueles países em que a religião é proibida, o cristianismo tem avançado fortemente. Que nós possamos avançar no nosso país. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor para salvar este Brasil. A começar pela nossa cidade, pelo nosso bairro. Sabe? Nós temos a responsabilidade de ganhar Aracaju para Cristo. Eu queria fazer uma pergunta a você, não precisa me responder, responda no seu coração. Quantas pessoas você trouxe para Jesus em 2019? Eu sei que vai demorar para você lembrar de todas, né? Mas tem gente que vai buscar na memória e a resposta vai ser 0. Estou errado, irmãos? Quantas pessoas vieram a Jesus por meio da sua vida, da sua pregação, do seu testemunho em 2019? Eu estou sendo até bom com os irmãos, né? Só pedi 2019. Se eu fosse estender esse tempo aí, muita gente continuaria no 0.
reflita que tipo de cristão você tem sido. Reflita se você tem cumprido o ID de Jesus Cristo. Porque se você não está cumprindo, irmãos, você está cometendo o pecado da desobediência. Nós precisamos levar Jesus a sério. Nós não podemos brincar de ser crentes. A igreja não pode ser só um ambiente agradável que você vê encontrar os amigos. Você precisa vir aqui para se dobrar diante do Todo-Poderoso, ao único que é digno de ser louvado, de ser adorado. Só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Só Ele é digno de meus joelhos dobrados. Então, queridos, que nós possamos dobrar os nossos joelhos nesta manhã e colocar as nossas vidas diante do Senhor e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Faz, Senhor Deus, a Tua vontade na minha vida. Diga ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus planos, eu abro mão dos meus sonhos para viver os Seus sonhos, para viver a Sua vontade, para viver os Teus planos, os Teus propósitos para a minha vida. Eu queria orar pelos irmãos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu coração está grato, Senhor, por estar aqui nesta manhã, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar, para reconhecer que só o Senhor é Deus. Ó Deus, para reconhecer que eu dependo completamente do Senhor, que eu não sou nada diante da Tua grandeza. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu, sendo um Deus tão grande, o Senhor se importa comigo, tão pequenininho e pecador. Pai, nesta manhã eu quero dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu estou à Tua disposição, faz a Tua vontade na minha vida. Cumpre os Teus propósitos na minha vida. Cumpre, ó Deus, os Teus propósitos na vida desta igreja, no nome de Jesus. Ó Deus, que pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo nesta manhã, para se dedicarem a Ti, para realizarem a Tua obra, para serem, ó Deus, testemunhas vivas do Teu amor, do Teu poder. Que nós possamos entender, ó Deus, que nós um dia fomos salvos, fomos restaurados e permanecemos aqui neste mundo, mas permanecemos com um propósito, Senhor, de anunciar a Tua obra. Se não fosse assim, ó Deus, nós seríamos salvos, seríamos retirados daqui, seríamos levados. Mas nós ficamos, ó Deus, porque o Senhor quer nos usar como instrumentos do Senhor, Pai, para salvar almas do inferno, Pai. E em nome de Jesus, que esta igreja seja instrumento do Senhor para arrancar do inferno o povo de Aracaju. Que esses irmãos que vieram lá de Salvador sejam instrumentos do Senhor para arrancar e resgatar vidas do inferno lá naquele estado, Senhor. Faz a Tua obra, ó Deus, por meio de nós. Nos abençoa, Senhor. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Muitas vezes o nosso egoísmo, ó Pai. Mas que nós possamos abrir mão do nosso eu, Pai, para Te servir, para Te adorar, para Te seguir com alegria, Pai. No nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor os abençoe. Nós somos gratos a Deus em ver um testemunho desse, do nosso querido Cláudio, que também foi adolescente nesse grupo. A vida passa, Deus vai escrevendo a nossa história e nós vamos vivendo, aceitando o que Ele tem para nós. Nós vamos cantar agora uma música chamada Família de Deus. Bem, então também nós queríamos que os irmãos que nos acompanham, esposas, mães, ficassem em pé, por favor. Os que nos acompanham na viagem.
na viagem. Temos muitos, ó. Logo após o último hino, eu peço que os irmãos venham para a gente tirar uma foto aqui, tá certo? Temos famílias, não sei se Dalvinha está aí, irmã Dalva, né? Ah, está aqui na frente. E Toninho e Nilza estão aí? É um casal que prometeu que vinha, acho que não chegaram. Cantam no outro coral com a gente. Então vamos cantar Família de Deus. Podem sentar. Logo que acabar o hino, os irmãos não se atrasem. Venham para a gente fazer uma foto aqui, tá? Obrigada. Deus abençoe a todos. E é isso que eu queria acabar de dizer, que eu me passei, pastor. Que nós temos um irmão como Cláudio, temos muitos profissionais aqui no coral, professores, músicos, médicos, pastores. Deus tem aberto portas através desse grupo. Ele é de 100 e tantas pessoas, nós temos aqui hoje uns 45, mas eu sou muito grata a Deus por ver o crescimento espiritual, principalmente, desses irmãos. Viu, irmãos? Orem por nós, porque nós sabemos que é um ministério grande que está chegando, para passarmos e cantarmos e levarmos a alegria de Cristo às igrejas. Vamos lá, vamos lá. Vem entrar agora na família. Vem entrar agora na família de Deus. Mais uma vez. Fazer parte da família de Deus. Oh, vem entrar agora. Vem entrar agora na família de Deus. Vem entrar agora na família de Deus. Mais uma vezinha.
fazer parte da família de Deus. Oh, vem entrar agora na família de Deus. Última vez. Se não cantar agora, não canta mais. Precisas fazer parte da família de Deus. Amém, amém. Vamos então. Glória ao nosso Deus. Passa a palavra ao pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Festa bonita, né? Só acontece na igreja de Cristo. Como é bom ser parte da família de Deus. Se você não faz parte da família de Deus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Não existe uma outra porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados, temos Jesus como Senhor e nós como servos. A vida passa a ser dele e não mais nossa. E entregando a vida a ele, ele nos conduz e ele conhece o caminho para a terra prometida. Vamos colocar em pé. Com a bênção estaremos encerrando o culto aqui pela manhã. Vai terminar. Terminou? Ele vai dar bênção. Eu não posso deixar de falar, porque nós temos alguns pianistas que acompanham o coral, mas nós não tínhamos para aqui para Aracaju, e nós encontramos essa bênção, que é o Sérgio, que tocou para nós, é dessa igreja. Deus é muito bom, muito talentoso, que Deus abençoe, meu irmão. Desculpem, viu? Eu estou meio com sono, eu acho. Trocando as coisas, mas está tudo bem. Obrigada, pastor. Muito bem. Sérgio é uma benção, né, Sérgio? Mas vai ficar aqui, né, Sérgio? Muito bem. É igual a irmã Leide, a secretária. Os pastores que vêm aqui falam, Leide, você é uma benção, vamos levar a Leide. Não, não vai levar não. Vamos orar. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com o teu povo hoje aqui reunido e para sempre. Amém.